Estudo do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 1, itens 2 e 3. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança, com a orientação do lapidário, para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto, nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Introdução doutrinária. O trecho apresenta a mente em plena dinâmica evolutiva. Ela se ergue da terra para Deus, sob a proteção do Cristo, como o diamante bruto que sai da sombra para a luz. Emmanuel condensa aqui o ensino de Allan Kardec sobre a criação do espírito simples e ignorante, que progride pela própria experiência, passando do instinto à inteligência e depois ao senso moral. A mesma mente que, nos seres primitivos, se confunde com o instinto, nas almas humanas funciona cercada de ilusões, e nos espíritos aperfeiçoados se torna brilho puro que reflete a glória divina. Vemos reunidas, em poucas linhas, a lei de progresso, a lei de causa e efeito, o papel do livre-arbítrio e a direção do Cristo como espírito guia da terra. A mente é um núcleo de forças que pode espelhar a vida inferior presa ao automatismo ou a vida superior alinhada à vontade de Deus. O diamante bruto que se ergue sob a égide do Cristo é a própria consciência em marcha, chamada a deixar a ganga do instinto, a atravessar o campo perigoso das ilusões e a converter-se em brilhante e precioso de luz, a serviço do bem. Nível literal. Lendo o texto como ele se apresenta sem ainda aprofundar figuras, vemos primeiro o movimento ascendente da mente. Emmanuel afirma que a mente aqui na Terra ergue-se para Deus, o que significa que a direção fundamental do processo espiritual é de elevação. Não se trata de um movimento solto porque essa elevação se realiza sob a égide do Cristo. A palavra sugere guarda, proteção, comando. Jesus aparece como o orientador maior da marcha da mente no planeta. Em seguida, o autor compara a mente ao diamante bruto. O diamante é uma pedra de altíssimo valor, mas em estado bruto não mostra ainda o esplendor das joias. Ele é arrancado ao ventre obscuro do solo, imagem de uma condição inicial de obscuridade, ignorância e materialidade predominante. Retirado desse ventre, esse diamante avança, com a orientação do lapidário, para a magnificência da luz. Há um sujeito que conduz o processo, o lapidário, que conhece a pedra e orienta o trabalho que a faz brilhar. A frase seguinte descreve 3 estágios da mesma mente. Nos seres primitivos ela aparece sob a ganga do instinto. A ganga é a parte de rocha sem valor que envolve a pedra preciosa. Isso significa que, nos estágios iniciais, a mente se manifesta quase só como um instinto de conservação, defesa, reprodução. Nas almas humanas, a mente surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. A inteligência já existe, mas é assaltada por ilusões que perturbarão a clareza do julgamento. Finalmente, nos espíritos aperfeiçoados, a mente se revela por brilhante e precioso a retratar a glória divina. O diamante lapidado, chamado brilhante, torna-se símbolo de uma mente purificada que reflete a grandeza de Deus. O encadeamento é contínuo. A mente ergue-se da terra para Deus, sob o Cristo, como o diamante bruto que sai do ventre escuro, avança sob a mão do lapidário, manifesta-se primeiro sob a ganga do instinto, depois entre ilusões que assaltam a inteligência, e enfim se mostra como brilhante e precioso refletindo a glória divina. Nível simbólico. As imagens do texto são densas e articuladas entre si.
A expressão ergue-se na terra para Deus sugere a consciência que se levanta do chão pesado das experiências materiais, rumo ao alto. A terra representa o campo de provas, de lutas e aprendizados. Deus representa a meta de perfeição relativa, a harmonia com as leis divinas. Não é apenas um deslocamento de lugar, é um movimento de nível de consciência. Sob a égide do Cristo acrescenta outra dimensão. A evolução da mente não é um processo cego. Jesus aparece como o grande protetor e ordenador da marcha espiritual na Terra. A égide é como um escudo que ampara e como uma bandeira que orienta. Simbolicamente, significa que o desenvolvimento mental da humanidade se processa dentro do campo magnético do Cristo, influenciado pelo Evangelho vivo, mesmo quando o ser ainda não o reconhece conscientemente. A mente é então comparada ao diamante bruto arrancado ao ventre obscuro do solo. O diamante representa o valor essencial do espírito. Em qualquer estágio, o espírito já traz em si mesmo a natureza espiritual, potencial de refletir a luz divina. A brutalidade não está na essência, mas no estado de desenvolvimento. O ventre obscuro do solo é figura da inconsciência, da ignorância das leis de Deus, da fixação nos interesses imediatos da matéria. O verbo arrancar sugere esforço e dor. Passar da inconsciência para a consciência não é movimento suave, supõe renúncia, desapego, crises de crescimento. Com a orientação do lapidário, esse diamante avança para a magnificência da luz. O lapidário é aquele que sabe como tocar a pedra, onde cortar, como polir. Simbolicamente, ele representa a ação misericordiosa do Cristo e dos espíritos superiores, bem como a própria lei de causa e efeito que, por meio das experiências, corta arestas, polindo o caráter. As provações, expiações e desafios da vida são os golpes de lapidação. A magnificência da luz é o esplendor da verdade, do amor e da sabedoria em torno de Deus. A mente, que estava na sombra, começa a refletir essa luz com beleza. Quando o texto fala da ganga do instinto, apresenta o estado primitivo. A ganga é a porção de rocha sem valor que envolve o metal ou a pedra preciosa. O instinto é visto como esse envoltório rudimentar. Ele é necessário nas primeiras etapas, assegura a sobrevivência, mas ainda não revela a riqueza interior da mente. Predomina o automatismo, quase nenhuma reflexão. Nas almas humanas, a mente surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. A imagem do assalto é muito expressiva. As ilusões são apresentadas como salteadores de estrada, ladrões que atacam o viajante desatento. Elas correspondem às fantasias do egoísmo, do orgulho, do abuso dos prazeres, da sede de poder, das falsas ideias sobre felicidade e sofrimento. A inteligência, que deveria ver com clareza, é constantemente atacada por essas ilusões que sequestram a atenção e desviam o rumo. Nos espíritos aperfeiçoados, a mente se revela por brilhante e precioso a retratar a glória divina. O brilhante é o diamante lapidado em múltiplas faces. Cada face é como um aspecto do ser que foi trabalhado. Simbolicamente, o espírito aperfeiçoado reflete Deus de muitos modos, em sabedoria, amor, justiça, misericórdia, serviço. Retratar a glória divina não significa que o espírito se torne Deus, mas que se torne espelho fiel dos atributos divinos na medida da criatura. A mente deixa de ser palco de instintos e ilusões para ser instrumento da vontade divina. O conjunto das imagens compõe uma parábola da evolução da consciência. O espírito é diamante bruto, mergulhado na terra escura do instinto. O Cristo, como lapidário, acompanha sua extração e lapidação, usando a vida como oficina. No meio do caminho,
a inteligência desperta, mas é assaltada por ilusões. Pela experiência, pela dor, pelo esforço no bem, pelas influências superiores, o ser vai cedendo à lapidação, até que, um dia, a mente se torna brilhante que reflete a glória de Deus. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento profundo indicado pelo texto é o da passagem da inconsciência à consciência iluminada. No início, o espírito vive como se fosse apenas corpo e instinto. A mente aparece sob a ganga do instinto. A alma quase não se percebe como responsável moral. O que predomina são impulsos de defesa, de nutrição, de prazer imediato. Nas existências humanas, essa fase ainda se manifesta em muitos automatismos, em respostas bruscas, em atos que nem pensamos para fazer. Nesses momentos, embora já tenhamos inteligência, deixamos que o velho instinto comande. À medida que a inteligência desperta, a alma entra em uma segunda grande etapa. Nas almas humanas, a mente surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Aqui entra em ação, de modo claro, o livre-arbítrio. Kardec ensina que, à medida que o espírito avança, cresce a liberdade de escolher e, com ela, a responsabilidade. Exatamente por isso, as ilusões se tornam mais perigosas. A mente começa a desejar, imaginar, planejar, mas nem sempre em consonância com as leis divinas. Ilusões de superioridade, de vitimização, de poder sem responsabilidade, de felicidade baseada apenas em posse ou prazer, assaltam a inteligência e roubam sua clareza. A lei de causa e efeito passa a agir com mais nitidez. Cada escolha mental produz consequências na própria alma e no ambiente. Escolhas repetidas criam hábitos, que se transformam em tendências. A mente cercada de ilusões experimenta sucessos e fracassos, alegrias e dores, até que pouco a pouco vai aprendendo a distinguir o que é duradouro do que é apenas miragem. Nesse processo, a dor não é vingança, é golpe de lapidação. Situações que humilham o orgulho, corrigem abusos, freiam impulsos desequilibrados, funcionam como cortes no diamante que, por fim, o farão brilhar. O ponto de chegada indicado pelo texto é o estado dos espíritos aperfeiçoados. Neles, a mente é brilhante e precioso a retratar a glória divina. Kardec descreve os espíritos puros ou muito superiores como aqueles em que o bem é espontâneo, que não mais sofrem tentações grosseiras, cuja vontade está em harmonia com a vontade de Deus. Aqui, o movimento da alma é de comunhão. Em vez de viver apenas para si, o espírito vive com e para Deus, servindo a obra divina em todos os planos. O pensamento se torna força de bênção, a vontade se converte em instrumento de amor. Em todo esse percurso, o Cristo aparece como referência constante. A mente ergue-se na terra para Deus sob a égide do Cristo. Ele é a garantia de que a marcha não se perde. Por meio de sua influência espiritual, de seu evangelho, de seus mensageiros, de sua direção sobre os destinos do planeta, o Cristo é o lapidário que acompanha a evolução da mente humana. Não violenta a liberdade, mas chama, inspira, propõe, ampara. A lei de progresso assegura que nenhum espírito ficará eternamente na ganga do instinto nem prisioneiro das ilusões. A todos está destinado o brilho da consciência em Deus. Espiritualmente, o texto convida cada um a situar-se. A maioria de nós já não vive apenas no instinto, mas ainda se encontra fortemente sob as ilusões que salteiam a inteligência. O movimento pedido é o de reconhecer essa condição, aceitar a pedagogia divina, confiar na égide do Cristo e cooperar, pela vontade, com a própria lapidação. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. Traduzir essas ideias para a vida diária significa começar por um olhar honesto sobre a própria mente.
Em certas áreas da existência ainda reagimos sob a ganga do instinto. Explosões de raiva, agressividade no trânsito, impulsos de vingança, ciúme que não passa por reflexão, consumos descontrolados, necessidade de responder imediatamente sem pensar, revelam zonas em que o instinto fala mais alto. Reconhecer isso, sem dramatizar e sem justificar, é o primeiro passo. Não somos maus por natureza. Somos espíritos em aprendizado, com muitos pontos ainda em bruto. Em outros campos, já exercemos a inteligência, mas cercada de ilusões. Quando acreditamos que só seremos felizes se tivermos determinada posição social, ou se formos admirados por todos, ou se alguém se comportar exatamente como esperamos, estamos sob ilusões que salteiam a inteligência. Quando imaginamos que podemos ferir a consciência e sair ilesos, ou que a dor dos outros não nos diz respeito, ou que Deus nos favorece contra os demais, também estamos iludidos. Essas ilusões se manifestam em pensamentos repetitivos que alimentam ansiedade, ressentimento, orgulho, desânimo. O texto sugere uma atitude prática: vigiar as estradas por onde a inteligência caminha, identificando os salteadores que a atacam. Diante de um pensamento muito insistente, vale perguntar com sinceridade se ele é uma lei de Deus ou uma exigência do ego. Se ele nos conduz ao amor, à justiça, à paciência, ao serviço, ou se apenas alimenta nossas paixões e medos. Essa pergunta, feita com humildade, começa a desfazer assaltos silenciosos. Outro ponto fundamental é aprender a ver as dificuldades como golpes de lapidação, e não apenas como castigos. Uma crítica que nos fere pode ser o golpe que ajude a libertar-nos da vaidade excessiva. Uma frustração profissional pode ser convite a reavaliar valores, a corrigir ambições desmedidas. Um conflito familiar pode revelar arestas antigas de egoísmo ou intolerância. Não se trata de romantizar o sofrimento, nem de negar a dor que ele traz, mas de procurar o sentido edificante que ele pode carregar sob a égide do Cristo. Para isso, a prece e o estudo doutrinário são recursos reais. Orar antes de reagir, pedindo luz para ver a situação como o Evangelho veria, é modo concreto de colocar a própria mente sob a proteção do Cristo. Estudar a doutrina e o Evangelho, com disposição de aplicar, é oferecer material nobre à inteligência, para que ela não seja tão facilmente enganada. O serviço ao próximo, por sua vez, afasta-nos de círculos estreitos de preocupação consigo mesmo e nos aproxima da vibração dos espíritos que já refletem melhor a glória divina. No campo das relações, o texto convida a enxergar em nós e nos outros o diamante bruto, e não apenas a ganga. Diante de alguém difícil, podemos fixar-nos somente na ganga, reagindo com crítica e dureza, ou podemos perceber que ali há também um espírito em lapidação, ainda coberto de instintos e ilusões como nós. Isso não significa conivência com o erro, mas combinação de firmeza e compreensão. Finalmente, há um cuidado importante com a culpa. Ao percebermos quantas áreas de nossa mente ainda são brutas ou iludidas, é fácil cair em autodesprezo. No entanto, o texto fala de ascensão, de avanço, de lapidação sob a égide do Cristo. O diamante bruto continua sendo diamante. A culpa que paralisa é mais uma ilusão que salteia a inteligência. A responsabilidade que transforma reconhece a imperfeição e se dispõe a trabalhar passo a passo, confiando na misericórdia de Deus. Perguntas de reflexão. Em quais situações do meu dia percebo com mais clareza a ganga do instinto comandando minhas reações, antes que a minha razão e o Evangelho sejam ouvidos? Que pensamentos recorrentes em minha mente parecem verdadeiros, mas talvez sejam ilusões que salteiam a inteligência, alimentando orgulho, medo, vitimismo ou desejo de poder?
De que forma concreta tenho me colocado sob a égide do Cristo, no uso da minha mente por meio da prece, do estudo e da aplicação dos ensinos de Jesus nas decisões pequenas e grandes? Quando enfrento uma prova ou contrariedade, eu me vejo apenas como vítima, ou consigo entrever nelas golpes de lapidação que visam fazer surgir alguma virtude ainda adormecida. Ao olhar para mim mesmo, reconheço que sou um diamante bruto em processo de lapidação, ou me defino apenas pelo erro e pela sombra, esquecendo o valor espiritual que trago em germe. Quando contemplo o ideal de ser, um dia, brilhante e precioso a retratar a glória divina, que mudanças de pensamento, de sentimento e de atitude esse ideal me inspira, mesmo que em pequena escala. Eixos de transformação interior. Um primeiro eixo é o reconhecimento lúcido do próprio estágio. O texto lembra que a mente, hoje, em nós, está entre o instinto e a luz. Assumir que ainda trazemos muita ganga e muitas ilusões é ato de humildade. Esse reconhecimento ilumina com realismo, convida à responsabilidade e desmascara a armadilha da presunção de já estarmos prontos ou muito acima dos outros. Um segundo eixo é a vigilância amorosa contra as ilusões que salteiam a inteligência. A mente humana, exatamente por ser inteligente, é campo fértil para fantasias e equívocos. Desenvolver o hábito de examinar crenças, reações e desejos à luz das leis divinas é movimento central de transformação. Esse eixo revela e neutraliza a armadilha de tomar todo impulso interior como verdade, confundindo desejo com necessidade, emoção com intuição, opinião com inspiração. Um terceiro eixo é a colaboração consciente com o Cristo lapidário nas experiências de cada dia. Em vez de apenas suportar ou combater as provas, é possível acolhê-las como ocasiões de lapidação, perguntando o que a vida deseja trabalhar em nós através delas. Esse eixo convida a confiança ativa que substitui o vitimismo, e desnuda a armadilha de querer a luz sem aceitar o trabalho paciente, às vezes doloroso, da lapidação moral. Um quarto eixo é a construção de uma visão fraterna sobre si mesmo e sobre o próximo. Ver-se e ver o outro como diamantes em lapidação muda o modo de lidar com o erro próprio e alheio. Promove misericórdia sem condescendência com o mal, firmeza sem dureza, e combate a armadilha da condenação definitiva, que nos faria esquecer que todos, um dia, estão destinados a refletir a glória divina.